crianças não vão subir hoje, então os pais vão sentar. Tira as bolsas aí, amém, pessoal, sentar, se acomodar em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aplauda Jesus bem forte. Você que tem em suas mãos o exemplar, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a gente vai ler a partir do versículo de número 35, glória a Deus. Meu sentimento é de gratidão ao Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Sentimento de gratidão de estar aqui com os irmãos, retornando a esta casa. Deus abençoe o nosso bispo, continue abençoando o Senhor, sua casa, família. A gente tem sempre orado por esse ministério, por essa família, né? Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. A lição está em Marcos 4, versículo 35. Você que encontrou, diga: eu vou morar no céu. Naquele dia, sendo já tarde, repita comigo: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado da margem. E despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o acompanhavam. Levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já se enchia de água. Jesus estava na polpa do barco dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou a eles: por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não têm fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Jesus. Senhor, fala conosco uma vez mais, através da tua poderosa palavra, Senhor, nessa noite. Prepara o coração do teu povo para receber a tua palavra neste momento. Repreenda aqui o cansaço, repreenda o desânimo, repreenda toda a frieza espiritual nessa noite. Tudo aquilo que tenta neutralizar, atrapalhar a adoração da tua igreja, eu repreendo no teu nome. Eu repreendo no teu nome, em nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido no teu nome nesta noite. Que toda opressão seja repreendido no nome de Jesus nesta noite. Que toda palavra ao contrário sobre a tua vida
seja repreendido no nome de Jesus. Que toda palavra lançada como maldição sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus projetos, eu repreendo no nome de Jesus. Só quem crê, joga as duas mãos lá em cima, dá um brado de glória para Ele e aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar esse tempo e eu quero compartilhar com os irmãos aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Marcos escreve aos Romanos e Marcos, ele apresenta aos romanos Jesus como servo, um servo que tem poder, um servo que tem autoridade. Esses livros, esses evangelhos, esses livros sinóticos é interessante porque tanto Marcos como o Dr. Lucas, ele vai relatar o que de fato aconteceu nesse dia. Pastor, por que o senhor escolheu o livro de Marcos, se Lucas também fala a respeito desse acontecimento? É porque Marcos, ele vai ser orientado por Pedro, e por ser orientado por Pedro, ele traz algo mais profundo a respeito desse dia. O que me chama a atenção aqui é que, olhando para esse texto, o contexto é muito interessante, porque Jesus está diante de um grande número de pessoas, Jesus está diante de uma grande multidão, e Jesus começa a ensinar para esta multidão por meio de parábolas. Pastor, por que Jesus, ele está pregando, ele está ensinando, ele está instruindo, ele está orientando por meio de parábolas? É porque a intenção de Jesus aqui é que o povo viesse compreender e entender o que Jesus queria ensinar, a vontade do Pai. Esse era o interesse de Jesus, que o povo viesse compreender o que ele queria dizer. Então Jesus, por meio de parábolas, Jesus está ensinando e orientando esse povo. Depois que Jesus termina de pregar por meio de parábolas, percebe que Marcos 4,35 começa dizendo assim: e naquele dia. Que dia é esse, pastor? Esse dia é um dia comum para os discípulos e para aquele povo. Mas olhe para cá, não existe dia comum quando estamos com Jesus. Diga para esse irmão: não existe. Não, vamos botar mais cuscuz nesse negócio, vamos engrossar a voz e vamos dizer: não existe dia comum quando estamos com Jesus. O dia pode ser comum para alguns, mas você que tem Jesus ao teu lado, a um dia a dia, o dia não é mais comum, porque Jesus está comigo, está com você. Jesus tem sempre uma palavra. A qualquer momento Ele pode surpreender a tua vida com um grande mover espiritual, para que seu nome venha a ser glorificado. Não existe dia comum quando estamos com Jesus. Para os discípulos era só mais um dia, era um dia comum. Mas nesse dia aqui, quando Jesus termina de pregar por meio de parábola, já é tarde. Esse tarde aqui é um tempo chamado Cronos. Repita comigo: Cronos. É o tempo do homem, já é tarde. Diga para o teu irmão: nunca é tarde para Jesus. Agora diga para esse crente: não é tarde para a tua casa, não é tarde para a tua família, não é tarde para o teu ministério,
não é tarde para os teus projetos. Por quê? Porque Jesus está contigo, e quando Jesus está comigo e com você, não é só mais um dia. É Jeová dizendo: já é tarde para você, mas para mim nunca é tarde. Alguém está entendendo aqui? Pega na mão desse crente para interagir, pega na mão dele. Pastor, eu não gosto de pegar na mão. Pegar na mão não é pecado, pecado é falar mal da vida dos outros. Pega na mão desse crente e diga para ele: não é tarde para tua casa, não é tarde para tua família, não é tarde para o teu filho, não é tarde para tua esposa, não é tarde para o teu esposo, não é tarde para aquele projeto. Joga a mão lá em cima. Entre. Fala para o teu irmão: não existe a palavra tarde com Jesus. Dentro desse tempo chamado Cronos, que é o tempo do homem, vai aparecer um tempo. Que tempo é esse? O tempo de Deus. Não é o tempo do homem que vai de encontro ao tempo de Deus, mas é o tempo de Deus que vai de encontro ao tempo do homem. Diga para o teu irmão: está preparado? Porque não é o teu tempo que vai se encontrar com o tempo dele, mas diga: é o tempo dele que vai se encontrar com o teu tempo. E o teu tempo, talvez você está olhando e vai dizer: não dá mais, acabou, não adianta, já tentei de tudo. E Jeová está dizendo: é quando para você acabou, é aí que eu vou começar. É quando você acha que terminou, é aí que eu vou me revelar para o meu nome ser glorificado. Não é tarde para você não, meu filho. Não é tarde para você não, minha filha. O tempo dele vai se encontrar contigo aqui nesta noite. Fala para o teu irmão: está preparado? Muita coisa vai acontecer. Muita coisa está para acontecer na tua vida. Por quê? Porque Jesus vai mudar esse quadro, Jesus vai mudar esse cenário. Deus tem coisa grande para a tua vida, e você está apegado em coisas que não edificam. E Jeová está dizendo: eu vou trabalhar em você, eu vou modelar você para fazer a minha obra e meu nome ser glorificado. Dentro desse tempo está indo embora, Jesus libera uma palavra. Enquanto eles estão dizendo já é tarde, Jesus está dizendo: passemos. Passemos para onde? Para o outro lado da margem. Diga para o teu irmão: está preparado para subir de nível? Está preparado ou não? Porque tem gente que gosta de viver um ministério no raso. Jeová não. Jesus não gosta disso. Não, isso aqui está bom para mim. E o céu está dizendo: não, isso aí não é nada não. Eu tenho muito mais para fazer através da sua vida. Mas primeiro, antes de fazer através da sua vida, eu vou fazer na sua vida. Primeiro eu vou fazer em você. Aí quando Jesus dá essa ordem, percebe que para eles atravessar para o outro lado da margem, eles teriam que tomar uma decisão, sim ou não? Pastor, qual a decisão? Eles teriam que abrir mão da multidão e priorizar a palavra de Jesus. Pastor, quando Jesus dá uma ordem a ele dizendo: passemos para o outro lado da margem, o que eles teriam que fazer? Primeiro, sair do meio da multidão, entrar no barco e atravessar para o outro lado, sim ou não? Sim. Mas para isso eles teriam que abrir mão da multidão. Eu fui analisar isso, porque tem pessoas que querem viver o sobrenatural, tem pessoas que querem crescer de nível, mas está apegado em algumas coisas daqui da terra. E não dá para ter crescimento apegado com as coisas daqui de baixo. Dá não, pastor? Dá não. Entenda que alguns dos discípulos aqui,
estão envolvidos demais com a multidão. Pastor, tem algum problema estar envolvido com a multidão? Não, o problema não é você se envolver com a multidão. O problema é quando você deixa ser influenciado por ela. Porque Deus te chamou para influenciar e não ser influenciado. Tem gente misturando as coisas. Deus te chamou para fazer a diferença. Você está entendendo? Tem pessoas que estão no meio da multidão porque a multidão traz benefício. Traz, pastor, traz. A multidão te coloca em grandes lugares. A multidão te coloca em grandes cadeiras. A multidão te coloca em grandes eventos. Mas olhe para cá. O que a multidão não te dá é o quê? É um ministério sólido. Por quê? A multidão pode até te colocar lá em cima, mas a multidão nunca vai ter estrutura para você permanecer lá. Por quê? Porque o segredo aqui não é você chegar. Diga para o teu irmão, chegar qualquer um chega. Não, deixe bem claro para ele, chegar, meu filho, qualquer um chega. Agora diga para ele, eu quero ver você permanecer aonde você chegou. Ô bispo, tem gente que chega, mas não permanece. Mas esse que está convidando e está dizendo assim, passemos para o outro lado, ele não só me dá garantia que eu vou chegar, como ele vai me dar estrutura para me permanecer onde eu cheguei. Ele não quer só fazer você chegar na cadeira, ele quer te dar sabedoria e estrutura para você permanecer nela. Deus não vai te colocar só naquela porta, porque muitos entraram. Ele quer que você entre na porta, mas ele quer que você tenha estrutura para você permanecer nela. E como que eu adquiro isso? Pastor Ronaldo Inácio, ouvindo, vendo e ouvindo. Primeiro você vê, ouve, depois você fala. Tem gente que faz tudo ao contrário, ele só fala e não vê. Vó falava que quem fala demais não vê nada. Minha avó falava, eu sou pernambucano. Vó, não estou vendo nada, é porque você fala demais. Agora fecha a boca que tu vai começar a ver mais. Quem fala muito não vê nada. Jesus primeiro, 30 anos, Jesus se preparou. Quantos anos? Quantos anos Jesus se preparou? E quantos anos de ministério? 3. O tempo de preparo é maior do que o tempo de execução. 30 anos só vendo e ouvindo, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo. E os 3 anos? 3 anos falando. E quando ele falava, os demônios iam embora, vidas eram libertas, os cativos eram quebrados, pessoas eram restauradas. Quem está entendendo aqui? Quando você parar para ver e ouvir, quando você se levantar e começar a abrir a boca para falar, você vai ver que vai ser automático. As coisas vão começar a acontecer na minha, na tua vida, naquela casa, naquela empresa, naquele projeto, e o nome dele será glorificado. Fala para o teu irmão, ouça primeiro. Diga para ele, veja primeiro, para depois você falar. Aleluia, glória a Deus. 30 anos de preparo para 3 anos de execução. O que Jesus queria para os discípulos era: vocês estão apegados a pessoas que não agregam em nada. Às vezes estamos se relacionando com pessoas que não levam eu e você a lugar nenhum. Eu estou pregando para quem está aqui, viu? Às vezes você está trazendo para a tua vida pessoas que não te aproximam do altar. Porque no cenário que vivemos hoje, está mais fácil ele carregar você para o mundo dele do que você trazer ele para o seu mundo. Estou pregando para quem está aqui. É realidade, difícil, mas é verdade.
Tome cuidado. Dependendo com quem você faz aliança hoje, vai definir quem você vai ser amanhã. Diga para o teu irmão, cuidado com as suas alianças. Você precisa tomar cuidado com quem você se envolve. Você precisa tomar cuidado com quem você está se relacionando. Você está dando as costas para o que Deus está falando, para o que o Senhor está orientando você, para o que Deus está falando com você. Deus está te orientando, Deus está te instruindo, e você está dando mais ouvido de quem está vindo lá fora do que para a palavra de Deus. Tome cuidado. Jeová está falando contigo e você está dando as costas para o que Deus está falando com você, e está dando ouvido aí, mas mensageiros sem mensagem. Tome cuidado com os mensageiros sem mensagem. Tome cuidado com pessoas que você aparentemente parece que tem, mas não tem. Às vezes, entra ano e sai ano, priorizamos pessoas que não agreguem nada na nossa casa, não agreguem nada no nosso ministério, não acrescenta no teu casamento, não acrescenta nos teus projetos. E Jeová está dizendo, e aí? Vai ficar com aliança com esse povo aí até quando? Vai ficar se embaraçando com essa gente aí até quando? Pregou, informou, orientou, instruiu, não quis, toca o barco, a obra não pode parar. Você não pode ficar preso a pessoas que não querem obedecer. Você não pode parar o teu ministério, o teu tempo, a tua vida com pessoas que não querem ser ajudadas. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Não fique perdendo cabelo igual Ezequiel, que está pregando e o povo não quer obedecer. Aí o Senhor chegou para Ezequiel, bispão, e disse assim: Ezequiel, só medita e prega. Não, mas o povo não é com você, só medita e prega. Quem convence, quem faz a obra é o Espírito Santo. E está a gente perdendo cabelo, sem dormir, tomando remédio, doente por causa de A e de B, que não está nem aí porque você está falando, está nem aí porque você está instruindo, está nem aí porque você está orientando ele. Você está orientando, está instruindo ele, está assim olhando para cima, está nem aí. Aí chega 3, 4 aí fora, fala um monte de balela no ouvido dele, aí está ele aí perdido e desorientado aí fora. Meu irmão, toca o barco, porque o que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Deus vai te apresentar pessoas para fazer você crescer. Deus vai te apresentar pessoas para te colocar em lugares grandes. Deus vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar nessa nova etapa da sua vida. Ei, para eles atravessar para o outro lado, teriam que abrir mão da multidão. Mas quem quer abrir mão daquilo que massageia o seu ego? Ninguém quer. Quem quer abrir mão? Ah, mas ela é gente boa para tomar Coca-Cola. Ah, mas ele é legal, é meu amigo de infância, é legal para tomar café. Não quer ouvir a voz de Deus? Não quer obedecer? Não quer dar crédito? Amém, você aí ou aqui. Respeito, porque o respeito é tudo. Eu te respeito. Respeita o espaço que você quer. Deus te abençoe. Mas esse mundo não é para mim. Eu continuo, eu não recuo. A obra não para em você. Deus tem muito mais para fazer através de mim. Olhe para cá. Eu estou pregando para vidas que Deus quer tratar é com você. Deus quer mudar é você. Deus quer transformar é você. Tem gente aqui, vai lá, Senhor, muda fulano, e Jeová está dizendo: eu vou mudar você primeiro. Deus, transforma fulano, e Jeová está dizendo: eu quero transformar você primeiro. Deus, vai lá, Deus, se liberta fulano. Deus está dizendo: não, primeira libertação vai começar por você. A transformação vai começar em você. A obra vai começar em você. Depois que Deus curar você, Ele vai usar você para curar outras pessoas. Repita comigo: curados para curar. Curados para curar. Essa é a palavra. Curados para curar.
Ele cura eu e você primeiro. Ele trata comigo e com você primeiro. Ele faz primeiro em mim, para depois fazer através de mim. Quem lembra de Josué? Josué, servo de Moisés. Ele era servo de quem? E Moisés era servo de quem? Moisés era servo de quem? E Josué era servo de quem? De Moisés. Era servo. Todo mundo, quando olhava para Josué, conhecia ele como um servo, não como Josué, servo de Moisés. Mas fala para o teu irmão: a tua hora, uma hora chega. Uma hora, a tua hora vai chegar. Enquanto tem gente te olhando assim, ó, como servo, vai servindo mesmo, vai sendo obediente mesmo, vai se esforçando mesmo, vai investindo no teu ministério mesmo, porque a hora de Deus te exaltar está chegando, a hora de Jeová te levantar para que todos te conheçam está chegando, e vai ter gente que vai ter que engolir seco, mas ela não serve para nada. E Jeová está dizendo: não serve para você, para mim ele é um líder, ela é uma líder. Quem está entendendo aqui, levanta a mão para a glória. A gente só precisa obedecer, a gente só precisa ser obediente. Você se lembra que antes de Josué assumir aquela posição, o nome de Josué, ele era Oséias. Como que era o nome de Josué? Oséias, salvo, salvação. Repita comigo: Oséias, salvação. Josué, aquele que salva. Percebeu que primeiro Deus fez a obra nele, para depois fazer através dele? Deus está te preparando para fazer uma obra através de você na tua casa. Deus vai te enviar no campo aí fora, mas primeiro Ele está tratando com você. Deus jamais vai levantar alguém despreparado. Deus primeiro te prepara, te capacita, modela você, para que o nome dEle seja glorificado. Marcos 4:36, e aí, pastor? Passemos para o outro lado. O que aconteceu? Eles ficaram com a multidão, ou deram as costas para Jesus, priorizaram a multidão. Marcos 4:36, vamos lá? E deixando a multidão, quem está deixando a multidão aqui é Jesus ou é os discípulos? Os discípulos. Por quê, pastor? Jesus nunca foi apegado à multidão. Jesus não. Jesus nunca priorizou quantidade. Jesus sempre priorizou qualidade. Ele diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu, ali eu. Jesus nunca deixou se levar por multidão, por número, quantidade. Porque a mesma multidão que recebeu Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, dizendo Hosana nas alturas, foi a mesma multidão que diante de Pilatos disse: solta Barrabás e o Cristo crucificai. Então, pelo amor de Deus, para com esse negócio de esperar tapinha, de esperar aplauso de alguém. Olhe para cá, meu irmão, a mesma multidão que te coloca lá em cima é a mesma multidão que vai te derrubar amanhã. Então esquece esse negócio e prioriza na palavra de Deus. Deus nunca vai decepcionar você. Eles deixam a multidão e levam Jesus dentro do barco, mas não havia só um barco, havia outras pequenas embarcações, mas Jesus está dentro do barco. A Bíblia diz, Marcos não fala, mas Lucas vai dizer assim, ó, e navegando eles. Ou seja, quem está no comando da embarcação aqui não é Jesus, é os discípulos. E isso é um perigo muito grande. Por quê? Quando eu e você assumimos o controle da embarcação, isso é um perigo. Já se perguntou por que Jesus está na popa do barco dormindo? Alguns teólogos forçam em dizer que Jesus estava cansado, queria dormir um pouquinho. Não, é que quem está no barco não quis se relacionar com ele. Quem está no barco não procurou ser orientado e ser instruído por ele. Jesus é muito educado. Jesus não é igual Satanás, que já chega chutando a porta e tudo. Não,
Jesus dá corda para ver até onde o camarada vai. Se você quer conduzir as coisas do jeito que você quer, então vai lá, vê o que vai dar. Jesus respeita o teu espaço. É desse jeito que você quer conduzir a tua casa, é desse jeito que você quer conduzir o teu ministério, é desse jeito que você quer conduzir o teu casamento. Então vai lá. Você não quer dar espaço para Ele conduzir a tua casa, teu ministério, a tua família? Tudo bem, Jeová dá corda até para ver onde você vai, mas uma hora a fatura ela chega. Eles não quiseram priorizar Jesus. Foi a pior besteira que eles fizeram. Tem gente que bate no peito e fala: pastor, eu tenho Jesus, mas o comportamento dela e dele está sendo reprovado por Deus, porque o dia a dia dele, o dia a dia dela não procura ouvir a voz de Deus, não procura louvar ao Senhor, não procura meditar na palavra, ouvir uma boa mensagem. Ele se ocupa com tudo, e são coisas geralmente que não traz edificação para a sua vida. Mas olhe para cá, Jeová te convida aqui nessa noite a ter uma intimidade com Ele, a ter um relacionamento com Ele nesta noite. Quando eu me relaciono com Ele, eu tenho sensibilidade para entender a vontade dEle. Agora, quando eu não me relaciono, eu não consigo entender a vontade do meu Pai. Estou tocando as coisas do jeito que eu quero, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, com as minhas influências, e acha que vai dar certo. Não vai, querido. Foi a pior besteira que eles fizeram. Eles deram uma brecha. Qual foi a brecha? Jesus está na popa do barco dormindo, na parte de trás do barco, e eles estão na frente navegando. Ou seja, quem está conduzindo o barco não é Jesus, é os discípulos. Quando você conduz o teu ministério da forma que você quer, a tragédia vai ser grande. E pior que quem sofre não é só você, todos que estão no barco em sua volta também sofrem. Então procura se apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, aprovado. A Bíblia diz que eles estão navegando e de repente se levanta um fenômeno. Que fenômeno é esse? Segundo alguns historiadores, diz que esse fenômeno, essa tempestade que se levanta aqui, é chamado de Euraquilão. É o mesmo fenômeno que abateu a embarcação de Paulo com a tripulação quando estava indo para Roma. É o mesmo fenômeno. Por quê? Porque esses homens pescadores aqui achavam que esse vento, essa tempestade, era um vento costumeiro. Mas o tempo está passando e eles percebem: esse vento não é costumeiro. E eles estão desesperados, com medo. E olhe para cá, a tempestade não é uma pequena tempestade, é uma grande tempestade. Por quê, pastor? Olhe para cá, irmão. Quando você está dentro do propósito de Deus, Satanás vai fazer de tudo para destruir você. Satanás vai tentar de tudo para te oprimir, para te derrubar, para te desmoralizar. Mas o inferno esqueceu do quê? Da palavra que Jesus liberou, dizendo: passemos para o outro lado. Ou seja, independente do teu erro, da tua falha, da tua infidelidade, o nosso Deus continua fiel para cumprir a palavra dele na minha e na sua vida. Você acha que quando Jesus deu a ordem, Jesus não conhecia eles, o defeito deles? Lógico que conhecia. Mas Jesus não vê só o meu e o teu defeito, Jesus também vê as nossas qualidades. O mundo vê só o defeito, mas Jesus não. Jesus também vê as qualidades em você. Jesus também vê as qualidades que eu tenho. Foi por isso que ele deu essa ordem: entrar no barco e passemos para o outro lado. Mas olhe para cá, isso requer renúncia. E ninguém quer renunciar, ninguém quer largar, ninguém quer abrir mão. Deus, eu quero desfrutar, eu quero viver desse novo tempo para a minha vida. Mas para viver desse novo tempo, você precisa abrir mão daquilo que está te comprometendo. Você precisa abrir mão daquilo que está te bloqueando. Já era para você estar desfrutando de coisa grande. Já era para você estar em posição aí, ó, grande na presença de Deus. Não está por quê? Porque você está apegado a coisas pequenas. Você está apegado a coisas que não está edificando a tua vida. Mas nesta noite, é noite de renúncia. É noite de abrir mão daquilo que está bloqueando o teu ministério, a tua casa e a tua família, e focar na palavra de Deus para a tua vida. O que tem do outro lado te aguardando vai marcar a minha e a tua história. Quem está entendendo aqui? O fenômeno se levanta.
A Bíblia diz que esse fenômeno forma grandes ondas a ponto de dar tapa no barco. Pá! Eles estão desesperados. Mas olhe para cá, tem coisa que próprio Deus permite. Permite, pastor? Permite. Aquelas ondas que está cobrindo o barco, está arremessando o barco, é para ver se os discípulos acordam, é para ver se os discípulos despertam. Você sabe por que Deus está permitindo isso na sua vida? É para ver se você desperta, é para ver se você acorda, é para ver se você assume um posicionamento dentro desse barco. Barco aqui é a igreja. Tem gente que fala, eu tenho Jesus, mas não prioriza, não ora, não consagra, não faz nada. Meu irmão, vacila para ver se o diabo não te derruba. Vacila para ver se o diabo não põe você nesse mundo e acaba com a tua vida. Não dá para brincar mais de ser crente não, meu irmão. Antigamente, bispo, Satanás pegava o camarada e jogava para fora da igreja. Sabe qual é o plano do inferno hoje? Eu vou deixar ele desviado dentro da igreja, eu vou matar ele dentro da igreja, eu vou deixar ela morta dentro da igreja. Mas eu não vim como menino de recado aqui, eu vim como profeta. E se o plano do inferno era esse, matar você aqui dentro, deixar você morto aqui dentro, Deus está repreendendo hoje e está lhe dando vida para o nome remante o candurabacalabaxandarai. Concluindo agora, olha para cá. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. A Bíblia diz que as ondas são tão fortes que o nível da água está aumentando. Meu irmão, mas olhe para cá. A tempestade é grande ou é pequena? Grande ou pequena? Grande ou pequena? E Jesus está fazendo o quê? Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Tem água entrando no barco, tem ou não tem? Jesus está fazendo o quê? O que Jesus está fazendo? E os discípulos estão como? Desesperados. Porque quando eu não priorizo a palavra de Jesus, quando o problema vem, a gente fica todo descontrolado, a gente fica todo mundo desesperado. Fica sem saber o que fazer, igual os mais perdidos que seguem tiroteio. Não sabe o que fazer, por onde começar. A Bíblia diz que eles estão desesperados, mas olhe para cá. Jesus estava na polpa do barco. A Bíblia diz que de repente eles começam a gritar. Eles estão fazendo o quê? O que eles resolvem fazer? Gritar. O que é esse gritar, pastor? É aproveitar a oportunidade que o céu está dando. Por quê? Mesmo eu e você pisando na bola, Jesus ainda está no barco. Diga para o teu irmão, Jesus ainda está no barco. Não sei se é o calor, você falou meio que Jesus ainda está no barco. Diga para o teu irmão, Jesus ainda está no barco. Diga para ele, aproveita a oportunidade que o céu está te dando aqui hoje. Aproveita a oportunidade que Deus está lhe dando aqui hoje. Remintriaço, remando canto, rebe, praminacanto, dominassarai. Aproveita a oportunidade que o céu está lhe dando aqui hoje. Grita, chama por ele, clama por ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Não espere cair para gritar pelo bispo. Não espere cair para pedir ajuda para a bispa. Antes de você cair, antes de você se arrebentar, chama por Deus, pede ajuda para Ele, porque Ele tem resposta para a sua vida. Fala para o teu irmão assim, ó, grita que ainda dá tempo. Fala para ele, clama que ainda dá tempo. Dá tempo. Pede ajuda dele. Mestre, estou concluindo. Mestre, ele está falando o quê? Eles estão falando o quê? Bora lá, mestre. 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 Não importa que perecemos, mestre. Olha o que o texto vai dizer. E levantando-se ele. Irmão, a tempestade era grande ou era pequena? Grande ou pequena? E Jesus estava como? Tinha água entrando no barco, tinha ou não tinha? Jesus estava como? Tu viu esses fenômenos todos colocar Jesus de pé? Agora só foi eles resolver gritar, mestre,
mestre, mestre, não importa que pereçamos. Aí o texto vai dizer: e levantando-se ele. Olha para cá, o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta nunca vai colocar Deus de pé. Agora quer colocar Deus de pé no teu ministério, na tua casa, na tua família, naquela empresa? Como que eu faço, pastor? Jeremias 33:3: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem está entendendo e recebe a palavra, aplauda Jesus. E levantando-se ele, repreendeu. O que ele fez? O que ele fez? E levantando-se ele, fez o quê? Repreende. Por que ele repreendeu? Porque aquela tempestade não era normal. Por que ele está repreendendo? Porque aquele fenômeno não era. Fala para o teu irmão: nem tudo. Fala: nem todo fenômeno é provocado pela natureza. Tem coisa que é do Satanás mesmo. É o cabeça rachada, é o capiroto, é o satanildo. Tem coisa que é o dedinho dele, mexendo os pauzinhos. Para quê? Para te batar, para desmoralizar, denegrir a tua imagem. Mas Jesus levantou e fez o quê? O que ele fez? Fala para o teu irmão: hoje Jeová está repreendendo o que não é normal na sua vida. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Então bate no ombro de alguém e diga: Jeová está repreendendo. Diga: isso aí não é normal na sua vida e Jeová está repreendendo. Jeová vai direto ao ponto. E ele está repreendendo aqui, bispo. Tem umas coisas aqui que não é normal. E Jeová está falando para mim: eu estou repreendendo aqui hoje. Eu estou quebrando, eu estou dando livramento aqui hoje. Jeová está repreendendo a morte aqui na igreja. Jeová está fechando sepultura aqui nesta noite. Jeová está levantando quem estava caído aqui hoje. Jeová está colocando de pé. Levanta a mão para a glória, meu filho. Eu vim para ser profeta aqui nesta noite. Ela é mítria, urabacala, machandaraia. Enquanto levanta a mão para adorar aqui nesta noite, Deus está dando ordem a favor da tua casa, da tua família. Ebiacanto, Torremintria. Satanás vai bater em retirada naquela casa. Vai sair do teu caminho, porque a mão de Deus está aqui. A mão de Deus está aqui. A mão de Deus está aqui. Joga a mão lá em cima. Abra a tua boca. Dá um brado de glória para Ele. Fica de pé. Fica de pé. Não sei você, olha para mim. Estou suando igual cuscuz na panela. Estou sentindo uma graça aqui. Estou sentindo uma graça. Essa mulher aqui, ó, de preto, faça assim, filha. Lá atrás. Está de braços cruzados. Isso. Vai voltar para casa diferente hoje. Você crê nisso, filha? Está me ouvindo bem? Vai voltar para casa diferente hoje. Porque o Deus que está falando contigo está lhe dando paz aqui nesta noite. É um tempo de mudança para a tua vida. Tempo de mudança. É um novo tempo que você vai viver. Eu não lhe conheço, mas o Deus que fala contigo é Deus de transformação. O Deus que fala contigo é o Deus de mudança, é Deus de oportunidade. O inferno está fazendo de tudo para te oprimir, uma opressão sobre a tua vida. Mas Jeová disse para mim assim: esse final de ano
Deus, vou me revelar na tua vida, na tua casa. Jamais eu colocaria pessoas no teu caminho para, em vez de te ajudar, te derrubar. Não. As pessoas que eu coloquei no teu caminho foi para segurar nas tuas mãos e te ajudar e te dar uma direção para você viver um novo tempo da parte de Deus. Tu vai viver um novo tempo na presença do Senhor. A igreja olha para ela, porque ela vai subir à frente aqui, vai dar conta de um grande testemunho aqui na Traídos pela Cruz. Quem crê na vitória dessa mulher, joga a mão lá em cima e aplauda Jesus pela vitória dela. Mulher de Deus, eu quero ser profeta para a tua vida. Eu vi uma porta e ela se fechava. E eu disse: Deus, que mistério é esse? Deus falou: vai ser necessário algo se fechar para uma outra se abrir. Era uma porta se fechando e outra se abrindo. E eu falei: Deus, que negócio é esse? Deus falou para mim: agora ela não vai entender nada, mas diga para ela que uma porta se fecha para dar lugar a outra porta que vai se abrir. Deus tem novidade para a tua vida e para a tua casa. Se prepara, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu via muito claro você com uma caneta na mão, e eu via como você só precisasse assinar. E Deus falou comigo: eu entrego algo grande na vida dela nesta noite, e o meu nome vai ser glorificado sobre a sua vida. A igreja levanta a mão e aplaude, porque Jesus está aqui. Cadê os adoradores? Diga para o teu irmão: Deus, melhor, diga: Jesus, Ele acalma a tempestade. Diga para o teu irmão: Jesus, Ele ainda acalma a tempestade. Então, para mim encerrar, diga para ele: está acalmando a tempestade da tua vida hoje. Eu quero liberar uma palavra para quem está do lado esquerdo e do lado direito, quem está lá na porta. Jesus está acalmando a tempestade. Jesus está acalmando a tempestade. E o que Ele vai fazer vai causar espanto, a ponto de alguém dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí tu vai dizer: Ele é o nosso Senhor e pastor, Ele é Jeová. Tu vai dizer: Ele é Jeová Jirei, Ele é o Deus que provê. Então joga a mão lá em cima e aplauda Jesus bem forte, porque Ele merece. Quero agradecer a minha oportunidade. Obrigado pelo carinho de vocês. Guarda essa palavra no coração. Faça igual Davi: guardei para não pecar. Obrigado. Se a gente não se vê até o final desse ano, um Feliz Natal para vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Obrigado, bispo.